Transtorno. Moradores e comerciantes reclamam das calçadas quebradas na via W3 Norte. Decepção. Redução do valor do gás de cozinha não chega ao consumidor. E ainda, retorno do Congresso. Deputados devem começar amanhã a votar o segundo turno da reforma da Previdência. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Sabe aquela história de uma no cravo e outra na ferradura? Pois é, há poucos dias, a W3 Norte recebeu novos pontos de iluminação. Mas o que era para ser uma boa notícia acabou trazendo junto um problema. Isso porque algumas calçadas foram quebradas durante o serviço. Não está nada fácil para os pedestres em Brasília. A simples ação de caminhar pelas ruas da cidade esbarra em calçadas esburacadas, quebradas e desniveladas. Completo abandono, destruídas, e muitos pontos são invadidas pelos carros, também por produtos de comerciantes. Então, assim, é bem complicado. Aqui na W3 Norte, a acessibilidade quase não existe. Eu acabei de ter uma filha, então o carrinho do bebê também não tem rampa, é bem ruim. As rampas de acesso é muito difícil você achar uma calçada que tenha. Inclusive para atravessar a W3 é horrível. Você tem que dar várias voltas para conseguir atravessar tranquilo, assim. Os postes de luz foram trocados recentemente e por causa desta substituição, algumas calçadas acabaram danificadas. Apesar que ele também melhorou sobre a iluminação, agora ele tem que melhorar mais agora as calçadas, para que a pessoa não tropece no meio fio. Às vezes tem muitas pessoas paralíticas e vai atravessa o meio fio, então precisamos que o GDF dê mais essa melhoria nas calçadas. Outro problema comum é a travessia entre as pistas. Na 511 Norte, por exemplo, não existem faixa de pedestre nem semáforo. As pessoas têm que atravessar assim, se arriscando. Dificulta bastante o acesso de transeuntes, pedestres, e acho que a administração deve olhar mais para esse problema com um pouco mais de atenção, para atender o trânsito de pessoas de uma maneira geral. Os moradores reclamam que o problema é antigo e cobram uma solução. Realmente é lamentável, A gente já fez solicitações ao GDF a respeito desse péssimo estado das calçadas, mas até hoje não fizeram nada. A Nova Cap e a SEB dizem que as calçadas foram danificadas para concluir a obra e que todas vão ser revitalizadas, mas não deram prazo para que isso aconteça. E sobre a falta de semáforo ou faixa de pedestre, o Detran revelou que há um estudo da engenharia de trânsito para reduzir a velocidade da pista, lá da W3 Norte, de 60 para 50 km por hora. E você lembra, que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas de aí onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Nosso número é o 999-769204. Mande o seu vídeo que ele vira uma reportagem aqui no jornal como essa que você acabou de ver. E justamente sobre isso eu vou falar agora com o Cláudio Humberto, que voltou das merecidas férias, Cláudio? Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Agora, na capital do país, na zona nobre como é a Asa Norte, calçadas desse jeito. Tá certo, tinha que quebrar para botar a luz nova. Mas não pode deixar tudo quebrado, Não faz o menor sentido uma coisa como essa. E é uma boa providência que foi a de exatamente melhorar a iluminação da área, Certamente à noite a situação lá melhorou muitíssimo, Acaba sendo neutralizada por uma providência tão banal quanto a de tapar o buraco que foi feito. Ou falta de providência. Exatamente, a falta de uma providência tão banal quanto reparar o estrago que foi feito para passar os cabos, etc., E é ainda mais estranho porque a empresa contratada para fazer esse serviço tem a obrigação de devolver a calçada como a encontrou. A calçada reparada dos estragos que foram feitos. Agora, isso tudo, o pano de fundo de toda essa história é o grave problema das calçadas aqui
no Distrito Federal, né? Já vem há muito tempo, né? Há muito tempo. As ruas não têm calçadas e aquelas que existem, muitas delas, talvez a maior parte esteja danificada. As pessoas que fazem caminhada todos os dias, por exemplo, elas fazem a opção de caminhar pelo leito da rua, correndo riscos de segurança, porque pelas calçadas corre o risco de tropeçar, cair, se machucar, mais do que o risco do atropelamento. Olha, a semana começa com queda nos preços do gás de cozinha, mas nem tudo é o que parece ser. Sabe por quê? Essa redução no preço não vai ser repassada para o consumidor final. Vai ficar ali, estacionada nas distribuidoras. Entenda os motivos na reportagem. O preço médio do botijão é de R$ 75, valor que pesa e muito no bolso do consumidor. Eu uso aqui por mês, em média, uns 6 botijões de gás. Pensando até mudar para uma central, botar uma coisa mais que use menos gás, porque o preço tem sido abusivo. Só aumenta, não diminui. Eles falam que vai abaixar o gás, mas não, só aumenta. Gás. Complicado. E a casa que tem 10 pessoas, olha lá que é 15 dias um bujão de gás. Uma realidade que poderia mudar. A semana começou com uma redução entre 6% a 12% no preço do botijão de gás residencial, aquele de 13 quilos. Na verdade, foi uma redução dada pela Petrobras para as distribuidoras. Mas para o consumidor final, de comércios e residências, a redução dos preços por enquanto não vai acontecer tão cedo. O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de GLP justifica os motivos. Só pode chegar ao consumidor se de fato as distribuidoras repassarem esse reajuste. Nesse último mês já sofremos uma retração aí do preço, de acordo com a pesquisa da ANP, em aproximadamente R$1 já no preço de ponta, né? E não acreditamos que isso possa chegar ao consumidor de fato. Isso significa que o repasse dos preços ao consumidor final depende da estratégia de venda das distribuidoras e revendedoras. O preço final inclui o valor do produto na Petrobras, a parcela de tributos, como o ICMS, cobrados pelos estados e pela União, além dos custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos pontos de revenda. Cláudio Humberto, quando o preço aumenta para a distribuidora, é pai bola. O consumidor paga mais em cima da hora. Quando diminui, não chega no consumidor. Quem é que explica isso? A gente tem que chamar um especialista em economia ou um especialista em sacanagem? Não, isso aí, olha, isso aí é uma velha picaretagem que vitima o povo brasileiro, né? Acontece no gás o que acontece no combustível. Aquele posto que vende o álcool, o óleo diesel e também o etanol. Que existe essa figura do distribuidor que inventaram aqui no Brasil, não é, Sérgio? Que, na verdade, são atravessadores. O que é que faz o distribuidor de gás? Nada. Ele não produz gás, ele não vende o gás ao consumidor, ele não tem o trabalho de vender o gás ao consumidor, ele também não produz o gás, não investe um centavo na produção do gás. Eles só são beneficiados por uma decisão da Agência Nacional do Petróleo que obriga os produtores de gás a entregar para eles, distribuidores, o gás, para que eles então façam chegar o gás aos revendedores finais. É exatamente o que acontece com os postos de combustíveis. Vivemos aqui no Brasil o reino do lobby, do cartório. Criaram esse cartório, inventaram isso aqui no Brasil. E não por acaso, tantos investimentos estrangeiros têm sido feitos em distribuidoras. Os produtores de gasolina, de óleo diesel, de etanol, são obrigados a entregar o produto aos distribuidores ou distribuidoras, que são atravessadores, são picaretas que pegam aquele produto, colocam lá uma margem de 20%, 30% do valor que eles bem entendem, e esse valor, então, esse produto é entregue mais caro do que custou lá na refinaria ao consumidor final. E a gente ou paga ou fica sem o produto. Ou fica sem o produto. O presidente Bolsonaro, inclusive, já até se manifestou sobre isso, protestou contra isso, já presidente, mas não mudou nada até agora. Já com relação à conta de água, a DASA está propondo mudanças nos valores da conta. A ideia é tornar o sistema tarifário mais justo. A agência propõe 5 alternativas de mudanças para o consumidor residencial. Uma das principais alterações sugeridas pela DASA é acabar com a tarifa mínima de R$ 31,40 para quem consome até 10 metros cúbicos de água por mês. Esse modelo, segundo a agência reguladora,
cria uma distorção em que o consumidor menor acaba pagando proporcionalmente mais do que aquele que consome mais de 10 metros cúbicos mensais. Essa estrutura ela traz uma série de injustiças, assim, e a principal delas é o fato de que os consumidores de menor consumo acabam subsidiando os consumidores de maior consumo. A Dasa também quer ampliar a tarifa social, que hoje alcança menos de 3 mil famílias no DF. A gente está focando inicialmente no público do Bolsa Família, e então que tem atualmente no DF cerca de 72 mil famílias, e o desconto que está sendo proposto é um desconto de 50% sobre a tarifa da categoria residencial. A Dasa propõe 5 alternativas de mudança para casas e apartamentos e outras 4 para comércio, indústria e setor público. Para saber como fica a conta em cada uma das propostas, a agência disponibilizou um simulador online para o cálculo. É só informar a categoria do imóvel, o volume de água consumido e o percentual cobrado de esgoto, que na maioria dos casos é de 100%. E aí, automaticamente, o simulador calcula como fica a tarifa em comparação com a estrutura atual em cada uma das alternativas. Esse condomínio no Guará é antigo. O prédio tem quase 40 anos e os hidrômetros não são individuais. A conta é coletiva e o valor é dividido igualmente entre todos os 72 apartamentos. O síndico do local fez a simulação pelo site da Dasa e descobriu que pode tanto ter uma redução de 4% como uma elevação de 16% no valor final da conta de água. Nós temos que entender também que a água é um bem finito, né? E se o preço acaba ajudando a conscientizar as pessoas para fazer um consumo racional, né? Então, nesse aspecto, tem que se avaliar mesmo por critérios técnicos. Um questionário também está disponível no site da agência reguladora. É por meio dele que a Dasa vai escolher a nova estrutura tarifária que vai entrar em vigor. No próximo dia 13, a agência promove uma audiência pública para discutir o assunto junto à sociedade. Então, como você ouviu na reportagem, a pesquisa está disponível no site da Dasa e é importante que todo mundo participe, tá? O site é www.adasa.df.gov.br. Cláudio Humberto, em se tratando de agência, a gente sempre fica com o pé um pouquinho atrás, né? Mas essa iniciativa é boa? Muito atrás mesmo. Não é, né? Um pouquinho, não. É preciso lembrar que quem inventou isso foi a Dasa. Né? Agora a Dasa está dizendo que está errado, que o sistema é injusto e que então vai propor está propondo alteração, apresenta 5 alternativas e bota lá um representante deles com uma vozinha cândida para dizer, olha, isso aqui é injusto, vamos mudar. Só que eles é que mantiveram isso, inventaram isso. Eu acho que a grande mudança nesse segmento, nessa área aí, sabe, Sérgio, é a extinção dessa porcaria. É uma única unidade da federação que tem uma agência reguladora para regular uma empresa. Né? Isso, pelo amor de Deus, tem que acabar. Isso só acabou gerando muitos cabides de emprego na Dasa e poucos benefícios para a população. Expectativa com a volta dos parlamentares ao Congresso Nacional depois do recesso. A Câmara deve votar em segundo turno a proposta de reforma da Previdência já a partir de amanhã. E quem traz mais informações ao vivo é a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio, boa tarde para você, boas-vindas para o Cláudio Humberto, uma ótima semana para todos que nos acompanham. Hoje o dia está sendo de articulação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o principal articulador aí da reforma da Previdência, já se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com vários outros parlamentares, com o objetivo de manter esse cronograma, ou seja, começar a votar o segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara amanhã e finalizar essa votação ainda essa semana, na próxima quinta-feira. Mas para isso, até lá, serão necessárias 8 sessões, por isso uma certa corrida contra o tempo. Nessa segunda votação, os parlamentares, os deputados, não podem acrescentar novas regras ao texto. Podem apenas alterar, ou seja, reduzir o que já foi modificado, né, o que já foi aprovado. Mas a expectativa do governo é que o texto nesse segundo turno seja aprovado realmente da mesma forma que foi aprovado no primeiro turno, até porque o governo conseguiu aí 379 votos, né, 71 votos a mais do que o mínimo necessário, então há um otimismo muito grande nesse sentido. E aí, finalizada essa etapa, o texto segue para análise dos senadores. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça e depois também passa pelos 2 turnos no plenário. Há uma expectativa e até mesmo uma articulação para que o texto não seja alterado no plenário do Senado, porque qualquer modificação que os senadores fizerem, o texto vai ter que retornar
para a análise dos deputados. Então, há essa expectativa, essa articulação mesmo, que qualquer outra alteração venha com medida provisória ou com projeto de lei para que mantenha e que até setembro, de fato, o Congresso Nacional consiga finalizar essa etapa para que a reforma da Previdência comece a valer. Então, vamos relembrar aqui que, de acordo com o que já foi aprovado pelos deputados no primeiro turno, a idade mínima de aposentadoria para homens, 65 anos, para mulheres, 62 anos. Aí a gente está vendo aí algumas mudanças. Por exemplo, policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários poderão receber os benefícios aos 53 anos, no caso de homens, e 52 anos, no caso de mulheres. Professores poderão se aposentar um pouco antes do previsto. Idade mínima, que era de 58 anos para eles e 55 anos para elas, baixou de 55 e 52 anos, respectivamente. Outro destaque que a gente vai ver aí, permite que mulheres se aposentem com 60% do benefício aos 62 anos de idade, após o mínimo de 15 anos de contribuição. Então nós vamos acompanhar aqui, Sérgio, toda essa articulação para ver se de fato o segundo turno da reforma vai ser aprovado no plenário da Câmara. Essa semana tudo indica que sim, viu? É o que a gente torce, né? Obrigado, Renata. A seguir, vamos dar a receita de uma sobremesa deliciosa para o Dia dos Pais, a palha italiana. Band Cidade volta daqui a pouco. O Dia dos Pais está chegando, já é no próximo domingo. Muitas famílias se reúnem para o tradicional almoço dos pais. E agora você vai conhecer uma dica de sobremesa deliciosa. É a palha italiana. Preste atenção, muita atenção, para ver se faz essa receita que, como eu disse, é uma delícia. Palha italiana e de um jeitinho diferente, de leite em pó com biscoito de chocolate. Deu água na boca só de ver, né? Essa foi a receita escolhida pelo chefe Paulo Lima para adoçar o Dia dos Pais. É muito fácil de agradar, por ser um doce muito tradicional nosso, com uma apresentação diferente, com certeza vai agradar. A receita, além de econômica, é deliciosa e prática. Você só vai precisar de leite condensado, leite em pó, manteiga ou margarina e biscoito de chocolate. Eu usei 2 latas de leite condensado, usei 2 pacotes de biscoito, usei 8 colheres de leite em pó e 2 de manteiga. O primeiro passo é fazer o brigadeiro, usando o leite condensado, leite em pó e a manteiga. A dica é misturar os ingredientes fora do fogo, para que o brigadeiro não empelote. Depois, leve ao fogo baixo e mexa até alcançar o famoso ponto de enrolar. Para saber se o ponto está certo ou não, é só ver se o brigadeiro está descolando do fundo da panela. Depois disso, é só deixar esfriar e começar a montagem. Você vai precisar de um tabuleiro, unte a forma, coloque uma camada de papel e depois comece a intercalar uma camada de biscoito e outra de brigadeiro. Depois, é só colocar na geladeira por mais ou menos 2 horas. É uma receita muito fácil, muito prática, com certeza você vai agradar o pai, o filho, a tia, a família toda e você ainda pode fazer para vender essa receita. Mas tem um ingrediente que não pode faltar para que a receita dê certo mesmo, hein? E o chefe contou pra gente qual é o segredo. Sem dúvida, o ingrediente principal para o Dia dos Pais é o amor. Maravilha! O governo anuncia calendário de saques do FGTS. A data do saque depende da data do aniversário do trabalhador. Começa no mês que vem e segue até março do ano que vem. O cronograma foi anunciado pela Caixa Econômica Federal e a repórter Natália Paz está lá desde cedo e tem mais informações. Boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade. Os saques do FGTS no valor de até R$ 500 iniciam no dia 13 de setembro para correntistas nascidos entre janeiro e abril. Para quem nasceu entre maio e agosto, o saque pode ser feito no dia 27 do mesmo mês. Em entrevista coletiva nesta manhã, foram explicados outros detalhes. Vamos conferir alguns. Todos que nasceram em janeiro e não têm conta poupança na Caixa, eles poderão receber a partir do dia 18. No dia 18 já está disponível nos canais da Caixa. No dia 18, todos os trabalhadores, 18 de outubro, boa lembrança, todos os trabalhadores nascidos em janeiro podem receber nos canais da Caixa. Então,
Então, 18 de outubro é uma sexta-feira. A Caixa abre com horário estendido em 2 horas e abre as agências no dia 19 de outubro, que é um sábado. Além disso, os recursos ficam disponíveis até 31 de março de 2020. Quem não quiser retirar o benefício deve informar ao banco. Para saques pelas lotéricas também há algumas regras. Quem tiver cartão cidadão pode sacar até R$ 500. Quem não tiver pode sacar o valor de até R$ 100. A reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa hoje, 6:50 da noite. Cláudio Humberto, muita gente achou que R$ 500 é pouquinho, mas tem muita gente, mais ainda, acha que R$ 500 no bolso vai fazer uma diferença, né? Vão fazer uma diferença. Ah, sim, vão sim, e vão dar um refresco para muita gente, né? Aqueles que desdenham desse valor são aqueles que ganham bem, né? Ou não têm problemas tão graves quanto aqueles que ganham salário mínimo, ganham 2, 3 salários mínimos que precisam, e esse dinheiro chega muito boa hora. E é um dinheiro também que vai ser importante para o país, que vai movimentar a economia. Mas coisa difícil é dinheiro para pobre, né, Sérgio? Porque, por que isso? Por que é que um banco como a Caixa Econômica Federal, com dinheiro saindo pelo ladrão, sem nenhum trocadilho, por que eles não pagam isso de uma vez só? Né? Por que não pagam a todos de uma vez só? Por que tem que escalonar? Por que tem que começar em outubro apenas e terminar em março? Né? Ou coisa difícil, alguma coisa que beneficie, algo que beneficie os pobres, né? A alegria de pobre é pagar a conta. Esse dinheiro tinha que sair logo e não demorar tanto assim. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio que destruiu o elevador da Torre de TV. A estrutura fica na área externa da feira. Outro caso de incêndio foi na Épia Norte, perto da antiga rodoferroviária. O caminhão cegonha carregado de carros pegou fogo. O vídeo feito por testemunhas mostra uma coluna de fogo que saía da frente do caminhão, mas as chamas se alastram rapidamente e atingiram pelo menos 3 carros que estavam na estrutura. Eram carros nacionais e importados. Apesar da gravidade do incêndio, o motorista do caminhão não se feriu. O trânsito na Épia Norte precisou ser interditado e foi desviado para dentro do SAAM. O motivo do fogo ainda é desconhecido e o laudo com as causas sai em até 30 dias. Já no sábado, o combate às chamas foi no elevador externo da Torre de TV, que fica na área central de Brasília. O fogo durou mais de 20 minutos e provocou estragos no equipamento. 18 militares combateram o fogo, que atingiu também a casa de máquinas e a porta do 2º andar. As chamas assustaram turistas e moradores da cidade que passavam pelo ponto turístico na noite do último sábado, mas ninguém ficou ferido. O elevador não estava funcionando desde 2017. A SEB foi acionada para desligar a energia elétrica para evitar mais estragos. A Polícia Civil investiga o caso. Polícia resgata a mulher que era mantida em cárcere privado pelo próprio marido. É logo depois do intervalo. A Polícia Militar resgatou uma mulher de 35 anos que vinha sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro dela. O resgate foi na noite passada no setor tradicional de São Sebastião. A polícia informou que a mulher aproveitou um momento de distração do marido, ligou pedindo ajuda a parentes que chamaram a PM. A polícia conseguiu entrar na casa e prender o companheiro dela. O homem de 28 anos tentou resistir à prisão e acabou ferindo um policial com uma faca. Ele foi autuado por cárcere privado, desacato e lesão corporal, além da Lei Maria da Penha. Só no primeiro semestre deste ano foram registradas 9.000 ocorrências de violência doméstica aqui no Distrito Federal. São quase 300 casos a mais em relação ao mesmo período de 2018. E um alerta para os sedentários. Uma pesquisa feita por cientistas chineses concluiu que a corrida é o esporte que mais contribui para a perda de peso. Corrida, caminhada, ciclismo. Mesmo com frio e chuva, sempre é tempo de se exercitar. Ao ar livre para os mais corajosos ou na academia. Mas entre tantas opções, qual a melhor atividade física para perder peso? Em busca dessa resposta, um estudo feito por cientistas da Universidade de Taiwan comparou os dados de praticantes de diferentes modalidades. A pesquisa acompanhou cerca de 18.500 pessoas com idades entre 30 e 70 anos. Levou em conta a rotina de exercícios e as características genéticas de cada indivíduo. E concluiu que a corrida
é a melhor atividade física para redução de peso, mesmo entre aqueles com predisposição à obesidade. O levantamento comparou 5 indicadores dos praticantes: o índice de massa corporal, que considera o peso e a altura, o percentual de gordura, as medidas da cintura e do quadril e a distância entre elas. Quanto menor, melhor. O estudo constatou que outras modalidades, como a caminhada e até a yoga, também contribuem para a redução de peso, embora não tenham tanto impacto como a corrida. Segundo os pesquisadores, esportes como a natação e o ciclismo não contribuíram para o emagrecimento daqueles praticantes com tendência à obesidade. Mas esse endocrinologista diz que é preciso analisar os dados com cautela. Você vai reportar que você pedalou, mas você pedalou numa intensidade muito baixa. E até isso é colocado no estudo. A intensidade da atividade física faz diferença. Você pedalar numa intensidade elevada, num tempo maior, vai te trazer benefício e resultado com certeza. Assim como, possivelmente, as outras atividades, desde que praticadas em intensidade vigorosa, também teriam resultado interessante. Estudos indicam que fatores genéticos influenciam 70% do nosso peso. Os outros 30% são definidos pela rotina, como alimentação e exercício. Se a gente controlar o ambiente, tendo uma alimentação adequada e praticando muita atividade física, a gente consegue sim arrefecer esse peso da genética. Ascencio sempre lutou contra a balança, mesmo sendo atleta de jiu-jitsu. Há 3 meses passou a incluir os treinos de corrida na rotina com a supervisão de um profissional de educação física. Resultado, perdeu 6 quilos e ganhou condicionamento na luta. Antes de chegar a uma posição, já ficava sufocado e batia sem ter nenhum golpe. Agora não, já consigo controlar a respiração, manter a calma, ver o que vai fazer. Ajuda muito. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem aí Dani Pança, José Duílio e CJ, que me pediu emprestada essa camisa para apresentar o programa, mas eu não vou emprestar não, tá? São os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Ótima tarde para você, até lá. Tchau.